o Senhor. Glória. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom, meus amados, preciosos do Senhor. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Rosângela, saudade de você. Pastora Tânia. Juliana, Shalom, Shalom. Irmã Rosa, ficou mais veinha. Alessandra Caetano, Shalom, Shalom. Vera Melo, Shalom. Quem mais? Pastora Neide, Shabbat Shalom, Neidinha. Beatriz, Deus abençoe, glória a Deus. Irmã Tânia, louvado seja Deus, Shalom. Juliana, tá chamando a Valéria Ribeiro. Lia Camargo, graça e paz. Glória a Deus. Vera Luz está sendo chamada. Rosa, dando risada. Ô, maravilha! Vamos compartilhar esta live. Mara, saudade de você, Marinha. Mulher de Deus. Oh, glória. 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 Eu estou compartilhando nas minhas redes sociais. Glória a Deus no mais altos céus. Como foi a semana de vocês? Como foi esses dias? Como é que tem sido? Hoje eu estava dizendo aqui comigo mesmo, conversando com Deus, as pessoas nos procuram muito para tirar dúvida, pedir oração, pedir um conselho, mas na sua grande maioria, na esmagadora maioria, as pessoas nos procuram porque elas estão passando por alguma necessidade, né? Porque elas estão precisando de alguma coisa. Nada de errado com isso, é a nossa função, é o nosso papel, né? Mas eu achei interessante que hoje foi um dia totalmente atípico, onde eu recebi tantas notícias boas, tantas mensagens boas, tanta coisa boa, as pessoas mandando mensagem para testemunhar de bênção, para contar vitórias, para contar coisas boas que tinham acontecido, que eu fiquei assim, eu fiquei maravilhado mesmo, maravilhado, muito, muito, muito feliz com tudo que Deus está fazendo. Então, eu espero mesmo em Deus que você esteja vivendo um tempo glorioso na sua vida, vivendo dias de grandes conquistas, e que no meio de tudo isso, você nunca se esqueça, Deus é o centro de todas as coisas. Deus é o centro de todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus, ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, por tanta coisa boa que tem acontecido, né? Minha semana foi maravilhosa e hoje foi coroado. Maria Helena, Shalom, Flavinha. Hoje foi um dia assim de boas notícias. Minha cunhada está bem, graças a Deus. Meu sobrinho estava com suspeita de corona, fez o teste, deu negativo. Meu pai está bem, meus irmãos estão bem. E hoje é Shabat. Hoje é Shabat. E Deus ouve as nossas orações. Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve a nossa intercessão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Hoje nosso encontro, ele começa com adoração e termina com o discipulado, né? Hoje nós estaremos falando sobre salvação. Louvado seja Deus, um tema tão necessário. Iremos começar a falar hoje sobre salvação. Falamos sobre arrependimento nas 2 semanas passadas. Hoje nós entraremos falando sobre salvação. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12 diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia dirás, graças te dou, ó Senhor. Ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Certamente Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação.
Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, pois fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Ele? Vocês sabem que eu tenho gostado de cantar aqui com vocês, né? Então bora lá. Os meus hinos são os mais antigos. Quem nunca cantou essa canção? Quem nunca cantou? Aleluia! O Senhor não rejeita as nossas orações. O Senhor ouve o nosso clamor. Ele é o nosso Deus. Ele está atento às nossas orações. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia! Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende sua mão, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Creia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, quebrando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor.
nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos por mais esta semana. Nós te glorificamos pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, pelo teu zelo de Pai. Exaltado seja o teu santo nome, pois no meio de todas estas lutas e batalhas, tu tens cuidado do teu povo, tu tens nos dado livramento. Aleluia. Com muito louvor, nós te adoramos, ó Deus, nós te exaltamos, nós te glorificamos neste dia, este dia que o Senhor nos deu, esta semana que o Senhor nos concedeu. Sim, Senhor, nós dizemos como disse o profeta, graças te damos, ó Senhor, porque ainda que tu tirastes contra nós, a tua ira se retirou e tu nos consolastes. E nestes dias, Senhor, nestes dias, ó Deus, nestes dias, nós dizemos, tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus da nossa salvação, por isso nós confiamos e não tememos, porque a nossa força e o nosso cântico és tu. Tu te tornastes a nossa salvação, tu és o nosso Salvador, tu és aquele que nos arrancou das trevas, tu és aquele que rompeu os grilhões que nos prendia ao pecado, ao diabo e ao mundo. Nos tornastes homens e mulheres livres, livres para te servir, livres para andar na tua palavra, livres para te adorar. Exaltado seja o teu nome, porque neste dia que fala de um memorial da criação, que nos revela que toda a criação é na realidade a manifestação da tua bondade, a manifestação do teu amor para conosco, porque tudo que tu criastes para o nosso bem e para o louvor da tua glória. A criação expressa o Criador, este que é bendito eternamente. Nós te adoramos, olhamos para a criação e dizemos, exaltado seja Elohim, o Criador. Olhamos para as obras das tuas mãos e somos testemunhas quão poderoso tu és. Olhamos para as obras das tuas mãos e levantamos os nossos olhos para o céu, para te adorar em espírito e em verdade. Porque ao olhar para a criação, nós ficamos maravilhados com o teu poder. Nós ficamos maravilhados com a tua glória. E dizemos e não nos cansamos de dizer que nada do que existe veio a existir do nada, veio a existir do acaso. Foi o teu espírito e a tua palavra unidos que produziram todas estas maravilhas. Foi o teu espírito e a tua palavra unidos que trouxe à existência tudo aquilo que existe. O reino do espírito deu origem ao reino da matéria. O mundo invisível deu origem ao mundo visível. Tu és o autor da criação. Tu és o autor de toda a criação. Nós te adoramos, porque mesmo, muito embora tenhamos pecado, muito embora tenhamos caído, este homem que tu colocastes como coroa da criação, este homem que tu colocastes como teu gerente na criação, cometeu alta traição contra ti. Mas tu não desististe deste homem. O teu amor e a tua misericórdia falou muito mais alto. Tu estabelecestes um plano desde a eternidade para nos alcançar no nosso pecado e na nossa miséria. E em toda a história da humanidade, tu fostes desenrolando este plano. Tu fostes descortinando este plano. Até que na plenitude dos tempos, tu enviastes o teu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar, nós que estávamos escravos da lei. Louvado e engrandecido seja o teu nome por tão poderosa redenção. Louvado e engrandecido seja o teu nome por esta obra gloriosa. Louvado e engrandecido seja o teu nome, porque tu nos alcançastes no nosso pecado, na nossa miséria, na nossa escravidão, e nos arrancastes deste lamaçal. E nos colocastes num lugar muito mais elevado. Nos colocastes numa rocha mais alta do que nós. Esta rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Nós te louvamos neste dia, porque este memorial da criação também diz que a criação tem um dono, tem um Senhor. Tu colocastes o homem para cuidar da criação por um período de tempo. Este homem passou essa autoridade por causa do pecado. Ele passou a coroa para a cabeça do seu adversário. Mas nós sabemos que chegará um dia em que tu romperás, ó grande Cordeiro, os 7 selos, abrirás o livro e a terra voltará a ser do seu legítimo e único dono. Tu és o Senhor de toda a criação e tudo voltará para as tuas mãos. E tu farás um novo céu e uma nova terra e reinarás para sempre, tendo como rainha a tua noiva, a tua igreja. Ó Jesus, nós te adoramos. Ó Jesus, nós te exaltamos. Embora nós tenhamos pecado contra ti, embora nós tenhamos destruído, maculado a obra das tuas mãos, por causa da cruz do Calvário,
tu adquiristes o direito legal de restaurar todas as coisas. E João ouviu a tua voz ecoando na eternidade, dizendo: eis que eu faço novas todas as coisas. E João viu um novo céu e uma nova terra, pois as outras coisas, as coisas velhas, já haviam passado. E este novo céu e esta nova terra, que está no teu coração, que já existe no mundo espiritual, tornar-se-á uma realidade para que nós, a tua igreja, o teu povo, possamos viver neste novo céu e nesta nova terra. Nós olhamos para ti neste dia, neste memorial da criação, e dizemos: não, nós não estamos entregues à mercê da nossa própria sorte. Nós não estamos entregues ao príncipe deste mundo. Nós não estamos entregues ao Deus deste século. Todo domínio das trevas se findará. Todo domínio do pecado terminará. Brevemente, ao soar da última trombeta, a tua igreja partirá desta terra e se encontrará contigo para celebrar as bodas do Cordeiro. Enquanto este dia não vem, nós continuamos aqui te adorando, trazendo o céu à terra, declarando o teu reino, declarando o teu poder, declarando a tua majestade. Vivemos neste mundo, mas dele não somos, pois o poder que nos prendia a este mundo foi destruído na cruz do Calvário. E nós somos hoje um povo livre, livre para te adorar, livre para te servir, livres para trazer o céu a esta terra, livres para levantar as nossas mãos e a nossa voz e dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Somos a tua igreja, somos o teu povo, somos a extensão de Jesus Cristo nesta terra. Tu és a luz, tu és a maravilhosa estrela da manhã, tu és o sol da justiça. Nós somos um candeeiro, nós somos apenas um candelabro, espalhados nos quatro cantos desta terra. A luz que em nós há não é própria, ela emana de ti, Jesus, ela vem de ti, mas a tua luz se manifesta através de nós. Oh, aleluia! E nós deixamos que esta luz seja vista e conhecida de todos os homens, e que todos os homens saibam que tu és a nossa estrela da manhã. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Senhor, tu és Jesus. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Maravilhosa estrela da manhã, maravilhosa estrela da manhã, amado Jesus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
manifesta o teu perdão e poder. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Louvado sejas tu, Senhor. Exaltado sejas tu. Bendito és tu. Adorado, exaltado, santo, poderoso. És a nossa estrela da manhã. A tua luz guia os nossos caminhos. A tua luz guia os nossos passos. Nós não andamos em trevas. Nós andamos na luz da tua presença. A luz da tua presença nos alumia. A luz da tua presença nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Nós não somos da noite. Nós não somos das trevas. Nós somos do dia. Nós somos da luz. Pois a tua luz irradia em nós e através de nós. A tua luz brilha em nós e através de nós. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome por tantas maravilhas que tu tens realizado. Louvado seja o teu nome por este cuidado, este amor, este zelo com que tu olhas para nós, mesmo falhos, pecadores. Tu olhas para nós com um amor que transcende toda compreensão, vai além do nosso entendimento. Este amor que nos abraça, que nos acolhe, que nos restaura. Oh, louvado sejas tu. E nesta noite de Shabat, esta noite que fala de uma provisão plena, esta noite que fala do teu cuidado, esta noite que nos revela que tu te antecedes às nossas necessidades. Esta noite que diz que quando tu formaste o homem, foi para que ele vivesse num jardim, foi para que ele tivesse comunhão plena. Tu não nos criastes para os desertos, tu não nos criastes para viver em faltas e em necessidades. Tudo isso é a consequência do pecado na criação. Tudo isso foi o que o pecado trouxe. Senhor, tu nos criaste para viver em plenitude. Tu nos criastes para viver em harmonia contigo. Tu nos criastes para viver sendo suficientemente suprido em todas as nossas necessidades. Sim, a realidade em ti é esta, que a palavra nem chegou à nossa boca e tu já conhece todas. Antes mesmo que nós clamemos, tu já nos responderás. É para esse lugar que nós caminhamos, é para este lugar que nós estamos indo, é para esta posição que nós estamos caminhando, aonde tu te antecedes às nossas necessidades, aonde nós provamos o teu amor dia após dia, o teu zelo dia após dia. E nesta noite de Shabat nós declaramos aos céus, nós dizemos que nós já vivemos esta realidade. Nós trazemos esta realidade sobre nós, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que supre as nossas necessidades, de um Deus que vela por nós, de um Deus que não está alheio às nossas lutas, às nossas faltas, de um Deus que investe em nós, de um Deus que empreendeu todos os esforços para nos levar de volta à sua presença, para que nós tenhamos comunhão plena contigo. Oh, louvado sejas tu. Exaltado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Por isso nós podemos dizer, Senhor, somos felizes em andar contigo, somos felizes em caminhar contigo, somos felizes, Senhor, em ser o teu povo. Oh, nesta noite nós te adoramos, e dizemos, sou feliz. Será que você pode cantar comigo este hino e dizer a Ele todas as nossas forças hoje? Tudo hoje é para Ele. Tudo hoje é para agradecer a Ele, é para exaltar a Ele, é para proclamar a Ele que Ele é tudo que nós temos, que Ele é tudo que nós precisamos, que Ele é o nosso tudo, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Rei da nossa vida. E nós chegamos hoje na sala do trono para dar a Ele honra, glória, louvor, adoração e dizer, Senhor, nós te agradecemos, porque tudo que nós precisamos, Tu já liberastes, já é nosso em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia!
Por isso nós podemos dizer: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia! Essa é a nossa declaração nesta noite, Pai. Somos felizes com aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Somos felizes em poder caminhar com Ele. Somos felizes em andar com Ele. A felicidade da vida cristã não está no fim da caminhada. A felicidade da vida cristã está em caminhar com o Senhor. Está em viver com o Senhor. E para que nós possamos e saibamos viver com o Senhor, é necessário conhecê-lo. E para conhecê-lo,
eu preciso conhecer a sua palavra. Quanto mais eu conheço a palavra do Senhor, mais eu conheço o Senhor. Porque Deus e a sua palavra são um só. Deus e a sua palavra não se separam. Deus e a sua palavra não podem ser separados. Toda revelação que eu tenho de Deus, ela me é dada através da sua palavra. Ao conhecer a palavra do Senhor, eu conheço o Deus da palavra. Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras, porque elas falam acerca de mim. E é por isso que nós temos devotado tanto tempo em ensinar a palavra, em trazer a palavra, em pregar a palavra, em ministrar a palavra, né? E tocando em todo o conselho de Deus, tocando em todo o ensino das Escrituras. E hoje nós vamos no segundo passo, né? O segundo tema do nosso discipulado é sobre salvação. Vamos falar um pouco sobre salvação. Creio que não conseguirei passar tudo nesta única aula, né? Serei o mais simples e objetivo possível, mas se não der tempo de encerrar o tema nesta aula, na próxima sexta nós continuamos, mas nós iremos começar falando sobre a salvação do discípulo. O que é salvação, né? Por que é tão necessário esse tema e nós precisamos compreender salvação. E eu queria começar lendo um texto que está em João no capítulo 3, algo que Jesus vai falar a respeito desta palavra salvação, né? E eu queria que você compreendesse uma coisa. E aqui está o ponto-chave. O que é salvação? A palavra sozo, no grego, salvação, a palavra para salvação é sozo. Fala de uma obra completa, fala de algo pleno. Implica em novo nascimento para o espírito, restauração para a alma e cura para o corpo e regeneração para o corpo. De maneira que existem tempos na salvação. Não iremos tocar em todas as coisas, queremos apenas dar uma visão geral, mas existem tempos na salvação. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. No passado eu fui salvo. Onde? No meu espírito. No dia em que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu fui salvo da lei do pecado e da morte. O princípio do mal que estava dentro de mim, no meu espírito, foi destruído. Eu nasci de novo. A isso a Bíblia vai chamar, Jesus vai chamar de novo nascimento. Mas eu estou sendo salvo. A primeira experiência da salvação, ela se deu no meu espírito, quando o meu espírito humano foi recriado. Ok? E é sobre esta experiência, esta primeira experiência que eu quero falar um pouco hoje. Começar a ensinar um pouco sobre esta primeira fase da salvação. A segunda fase da salvação, ela se dá no meu dia a dia. Eu estou sendo salvo. Eu vou sendo salvo. Onde? Na minha alma. O que é minha alma? Sede das minhas emoções, dos meus sentimentos e da minha vontade. A salvação, quando opera no meu espírito, o novo nascimento, é um ato único e imediato. Eu nasci de novo, ponto. Eu nasci de novo, ponto. Eu sou filho de Deus, ponto. Não tem mais nada que seja feito. A salvação que opera na minha alma, ela é um processo. Ela é um processo. A minha alma vai sendo restaurada pelo Espírito e pela palavra. E essa salvação, ela opera onde? Nos meus sentimentos, nas minhas emoções e na minha vontade. Eu vim a Cristo cheio de marcas na minha alma. Eu vim a Cristo cheio de tortuosidade, cheio de emoções erradas, cheio de sentimentos errados, cheio de valores errados. A palavra de Deus vai operando na minha vida e o Espírito Santo produzindo salvação na minha alma. E para o meu corpo também há salvação. Uma salvação que começa hoje trazendo cura. Cura é um direito nosso. Cura faz parte do pacote da salvação. Mas a plenitude da salvação no meu corpo se dará no último dia, quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir de imortalidade. E aí eu direi, tragada foi a morte pela vitória. Então eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Ok? Mas hoje nós vamos falar deste primeiro passo, o novo nascimento. Capítulo 3 de João, no versículo 3, diz assim: respondeu-lhe Jesus, em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
O reino fala de uma experiência. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é paz, o reino de Deus é gozo. O reino de Deus é transformação. O reino de Deus é perdão. O reino de Deus é esta vida plena. Para que eu possa viver este reino, para que eu possa provar este reino, o primeiro passo que eu preciso, Jesus chama de novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não vai ter paz na sua alma. Quem não nascer de novo não vai experimentar esta alegria que somente Deus pode trazer. Quem não nascer de novo não vai experimentar a paternidade do Senhor. É isso que Jesus está dizendo. O reino de Deus que começa agora. Eu tenho que me controlar para não entrar em vários temas, né? Mas o reino de Deus, ele começa agora. O reino de Deus, ele vai se estender no milênio. E o reino de Deus será eterno. Este reino que começa, para que você possa começar a usufruir aquilo que o reino de Deus vai trazendo. Nós falamos sobre arrependimento na aula passada. E nós entendemos que a mensagem de João é uma mensagem de arrependimento. A mensagem de Jesus é uma mensagem de arrependimento. E qual era a mensagem que ele trazia? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Quem trouxe o reino de Deus? Jesus. Jesus disse, olha, se alguém chegar dizendo que o reino de Deus está ali, que o reino de Deus está acolá, não vá, porque o reino de Deus está dentro de você. E quando é que eu começo a provar este reino de Deus? No momento em que eu nasci de novo. A partir do momento em que eu nasci de novo, eu começo a provar o reino de Deus. Eu começo a vivenciar os primeiros passos do reino de Deus. Jesus vai dizer isso. Aí Nicodemos vai fazer uma pergunta para ele. Como pode, versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Aí no versículo 5 respondeu Jesus, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aquele que não passar por esta experiência de novo nascimento, a água é um símbolo da palavra, o Espírito de Deus, que se unem para gerar um filho dentro de mim, dentro de você. E Jesus vai dizer, quem não passar por essa experiência não pode entrar no reino de Deus. Para que eu possa entrar no reino de Deus, eu preciso nascer de novo. Versículo 6, Jesus continua dizendo, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Perceba aqui o que é o novo nascimento. O que é que ele está dizendo? Aquele que é nascido de um ato sexual, aquele que é nascido naturalmente nesta terra, ele é carne. Ele é governado pelos desejos da carne. Ele é conduzido por aquilo que os sentidos naturais dele o informam. Ele é um homem natural. Mas aquele que é nascido do Espírito, aquele que é nascido do Espírito, e aqui é Espírito Santo de Deus, veja que você vai ver aqui uma diferença, olha. Quando ele diz assim, o que é nascido do Espírito, este primeiro Espírito aqui, o Ezinho é maiúsculo. Trata-se do Espírito Santo de Deus. Ele diz, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Agora o Ezinho é minúsculo. Não é que você, ao nascer do Espírito Santo, você se torna um Espírito Santo. Mas o que é que ele está dizendo? A tua qualidade de vida, a tua natureza muda. Antes de você nascer de novo, você era governado por uma natureza caída. Você era governado pela carne. A carne não se regenera. A carne é pó e voltará ao pó. Você está sentenciado a uma vida destruída. Mas o reino de Deus é espírito. Deus é espírito. Para que eu possa começar a provar o reino de Deus, para que eu possa começar a viver o reino de Deus, eu preciso passar por uma experiência de novo nascimento. Mas esse novo nascimento, ele não pode operar no universo da minha carne. Porque a carne não herda o reino de Deus. A carne milita contra o espírito. Eu preciso nascer de novo, mas eu nasci agora da mesma espécie do reino. Olha, eu vou viver no reino de Deus. Eu faço parte do reino de Deus. Deus é espírito. Eu estou falando de um reino espiritual. Quando Deus intentou um homem morando na terra, o que Deus fez para que o homem morasse na terra? Deus fez uma casa para esse homem morar na terra. Para que o homem pudesse se locomover na terra, para que o homem pudesse ter liberdade na terra, o homem recebe de Deus uma casa que lhe dá direito a ele viver nesta terra. E Deus faz essa casa para o homem morar na terra de quê? De terra. O Deus forma uma casa para o homem, que é este corpo, ele é feito de quê? Do pó da terra. Por que Deus fez esta casa do pó da terra? Porque o homem iria morar na terra.
Se o homem fosse morar na lua, Deus teria feito a casa dele de lua. Mas agora Deus está nos chamando para viver numa outra realidade. Agora Deus está nos chamando para o reino dele. Opa, mudou. Ele está nos chamando a entrar no reino dele. Ele está nos chamando a ser dirigido pelo reino dele. Ele está dizendo, a proposta é ver o reino de Deus. Não é mais o reino da terra, mas é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o reino do Espírito. Deus é Espírito. O reino de Deus é o reino do Espírito. Se para viver na terra eu nasci de terra, sim, eu nasci num corpo humano e este corpo é feito do pó da terra, agora o Senhor está me chamando para viver no reino dele, no reino do Espírito. Eu preciso passar por uma experiência de novo nascimento e nascer do Espírito. Para morar no reino do Espírito. Para me mover no reino do Espírito. Para poder usufruir do reino do Espírito. Assim como para eu poder me mover no reino da terra, para eu poder usufruir do reino da terra, para eu poder ter legalidade no reino da terra, para eu poder ter autoridade no reino da terra, eu precisei nascer da terra, para eu poder me mover no reino do Espírito, para eu poder ter autoridade no reino do Espírito, para eu poder ter legalidade no reino do Espírito, eu preciso nascer do Espírito. Senão eu não tenho autoridade para me mover lá. Entende? Para que o próprio Deus tivesse a autoridade de se mover no reino físico, Paulo vai dizer que em vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Por que nascido de mulher? Porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Para que alguém tenha autoridade de se mover nesta terra, ele precisa nascer com um corpo feito de terra. Mas eu agora quero autoridade para me mover no reino do Espírito. Ok, meu pai e minha mãe se uniram num ato sexual e me deram um direito de viver nesta terra, com um corpo feito de terra. Agora eu quero me mover no reino do Espírito. Eu quero entrar no reino de Deus, que é Espírito. Eu quero usufruir do reino de Deus, que é Espírito. Apenas com este corpo de terra, apenas com esta legalidade de terra, eu não tenho como me mover no reino do Espírito. É por isso que o Paulo vai dizer que o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. E Jesus vai dizer que se eu não nascer de novo, eu não posso entrar no reino, eu não posso ver o reino de Deus. É uma questão de choque de natureza. Para que eu possa me mover no reino do Espírito, eu preciso ter nascido do Espírito. Eu preciso ter uma natureza espiritual. Eu preciso ser recriado no meu espírito. Entende o que é novo nascimento? O que o novo nascimento me dá? Acesso ao reino do Espírito. Jesus vai deixar claro, quem nasce da carne é carne. Você nasceu nesta terra, você tem autoridade nesta terra, a terra foi dada aos filhos dos homens, Deus deu a você autoridade sobre esta terra. Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus de Yahvé, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ao nascer nesta terra, você adquiriu autoridade nesta terra. Mas a proposta de Jesus Cristo é nos fazer ter autoridade no reino do Espírito. É nos mover no reino do Espírito, o reino de Deus. Pois bem, eu preciso passar por uma experiência. Quem nasce da carne, disse Jesus, é carne, autoridade legal para se mover no mundo físico. Mas agora, ele está me chamando para um outro reino. Ele está me chamando para uma outra realidade. E nesta outra realidade, é uma realidade espiritual. Eu preciso nascer de novo. Aí ele continua, versículo 7. Não te maravilhes se eu te disser, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não é uma experiência humana, é isso que Jesus está dizendo. Não é uma experiência física, não é uma experiência palpável, não é uma experiência onde você toca. Ah, pastor, então tá certo. O novo nascimento é o quê? É levantar a mão na igreja? Não. Novo nascimento é o quê? É ser batizado? Não. Novo nascimento é o quê? É ser evangélico? Não. Novo nascimento é o quê? É uma experiência sobrenatural que acontece com você quando você, dentro do teu coração, olha para a cruz do Calvário e reconhece que aquele que estava ali morreu no seu lugar, se reconhece como pecador e algo dentro de você acontece. O Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus se unem dentro de você, destrói a lei do pecado e da morte e faz nascer dentro de você um filho para Deus. Você não sabe como é, mas você sabe que é. O próprio Espírito de Deus é que vai testificar no teu espírito de que você é filho de Deus.
O próprio Espírito vai ensinar você a olhar para Deus agora não apenas como Deus, mas como Pai. Deus é Deus para tudo e para todos. Mas a partir deste momento, você começa a olhar para Ele, relacionar-se com Ele como seu Pai. Ele é mais do que Deus. Ele se tornou o teu Pai. Onde é que isso acontece? Isso não acontece a partir de atos externos. Isso não acontece a partir de rituais externos. Isso acontece dentro de você. É por isso que alguém pode passar a vida inteira dentro de uma igreja. Alguém pode passar a vida inteira cantando e batendo palma e nunca ter passado por esta experiência. Porque ele acha que é o que acontece do lado de fora que vai produzir esta experiência dentro dele. E não é. Outros, depois de tantos anos dentro da igreja, depois de tantos anos ouvindo o evangelho, num belo dia, o Espírito Santo de Deus o leva a uma experiência onde ele tem convicção de que é um pecador, de que está irremediavelmente corrompido, o peso do pecado vem sobre ele, e ele abre o coração e ali nasce um filho para Deus. Isso é novo nascimento. E Jesus vai comparar ao vento. E ele diz, olha, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Não tem uma fórmula, não tem uma receita, não, é uma experiência como a do vento. De onde que o vento vem? Para onde que o vento vai? Você não tem controle sobre ele, contudo você sente os seus efeitos. Assim é a obra do Espírito em você. De repente, você descobre que você é pecador e que Jesus morreu no seu lugar. Aleluia! O que a Bíblia vai dizer? Porque a palavra está perto de ti. Olha o agente. Romanos capítulo 10, olha o agente da salvação. Porque a palavra está perto de ti. Na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha onde é que acontece o milagre. No meu coração eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário no meu lugar. Eu creio que Ele assumiu o meu pecado. Eu creio que eu estava condenado. Eu creio que o salário do pecado é a morte e esta morte era para mim, mas Ele tomou sobre Ele. Eu creio. E porque Ele tomou sobre Ele a morte que era minha, Ele se tornou meu Salvador. E eu abro os meus lábios em linha com esta fé que está no meu coração e declaro, Jesus, eu creio, Jesus. Eu creio que Tu és o meu Salvador. Eu creio que esta condenação que Tu sofrestes não era para Ti, era para mim. Tu tomaste sobre ti uma dívida que era minha, tu pagastes um preço que era meu. Eu creio, Jesus. Eu creio. De repente dentro de mim essa fé nasceu. De repente dentro de mim essa consciência brotou. É uma consciência que vai além da minha compreensão teológica. Não é na minha mente. Veja, eu não estou falando de uma fé intelectualizada. Eu não estou falando de uma fé litúrgica. A Bíblia diz assim, se com tua boca confessares e em teu coração creres. Não é uma confissão baseada numa informação, é uma confissão baseada numa experiência do coração. Não basta chegar aqui e convencer você teologicamente de que você é pecador e convencer você teologicamente da doutrina da salvação e você, e por um constrangimento da mente, um constrangimento ou emocional ou intelectual, você chega e diz, tá bom, eu aceito. Isso não é novo nascimento. Isso não é novo nascimento. A confissão que produz salvação, ela não é o resultado de uma informação que está apenas na tua mente. A confissão que produz salvação é o resultado de algo que aconteceu no teu coração, de uma consciência que veio do teu coração, de que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por você. De que Jesus estava naquela cruz por uma dívida que era sua. De que Jesus morreu no seu lugar. Aquele lugar é meu, aquele lugar é seu. Aquela condenação era minha. Como é que eu entendi isso? Pelo Espírito de Deus e pela palavra de Deus. E aí, a mesma palavra que revela o meu coração, a minha condenação, revela que o preço foi pago. A mesma palavra que revela que eu sou um pecador condenado,
É a palavra que revela que eu fui salvo pelo sacrifício de Jesus. Cabe a mim agora aceitar a minha condição primeiro. É por isso que eu primeiro preciso compreender a minha condição para que eu possa aceitar o preço que foi pago. Eu jamais conseguirei provar o preço que foi pago sem que primeiro eu tenha consciência da minha condição. É por isso que a mensagem que produz salvação não é qualquer mensagem, é a mensagem da cruz. Qual é a mensagem que produz salvação? É aquela que primeiro revela a mim que eu sou um pecador condenado. Não existe salvação onde primeiro não nasceu uma consciência de condenação. Antes de eu ser despertado para o Salvador, eu preciso ser despertado na consciência da minha condenação. Todos pecaram. Aleluia. Então não é uma mensagem, venha para Cristo que você vai ficar rico, venha para Cristo que você vai resolver seus problemas familiares, venha para Cristo. Quem é que não quer um negócio desse? Quem que não quer esse evangelho? Venha para Cristo que você vai ficar milionário, venha para Cristo que você vai ter a melhor casa da cidade, venha para Cristo que você vai ter a melhor esposa, o melhor marido, venha para Cristo que o teu filho vai sair das drogas, venha para Cristo. Quem é que não quer um negócio desse? Ai, quem aceita? Meu irmão, todo mundo levanta a mão. Isso é a mensagem de salvação? Não. Não. Qual é a mensagem de salvação? Necessário você nascer de novo, para que você possa entrar no reino de Deus. Você é carne. Você nasceu em pecado. Você está condenado. Você vai para o inferno. O teu destino natural é o inferno. Mas a mesma palavra que me revela o meu destino natural, e agora? Quando o apóstolo Pedro se levanta para pregar no dia de Pentecostes e traz aquela mensagem poderosíssima que resultou em 3.000 almas rendidas ao Senhor, quando Pedro termina de pregar, o que é que ele começa a pregar? Vocês estão achando que esse povo está bêbado? Não! É a promessa. Aí ele fala de Jesus. Vocês mataram Jesus, vocês mataram o Salvador, vocês o crucificaram. Quando eles ouvem aquela mensagem de Pedro, diz a palavra compungidos em seu coração, eles exclamam, que faremos, irmãos? Que faremos? Veja que primeiro Pedro revela a condição deles, vocês mataram Jesus. O que levou a Jesus à cruz foi vocês estão condenados. O peso do juízo vem sobre aquela assembleia e eles clamam, que faremos? E Pedro diz, arrependam-se. E sejam batizados em nome do Senhor Jesus, e recebereis o dom do Espírito, porque a promessa é para vós. Olha que coisa gloriosa. Eu estou só fazendo a introdução da minha aula, nem comecei minha aula ainda não, viu? Porque a promessa é para vocês. Mas antes de Pedro revelar àqueles homens a promessa que era para eles, qual é a primeira mensagem de Pedro que revela? Vocês são réus. Vocês são culpados. Vocês são condenados. Diante do desespero da condenação, eles clamam por uma solução, a solução é apresentada. O mesmo mensageiro que traz a mensagem que revela que eles estão condenados é o mesmo mensageiro que revela a saída. Jesus é a saída. A cruz, de maneira que a cruz de Cristo, ela tem essas duas coisas. Tem esses dois lados. A primeira revelação que eu tenho diante da cruz é que eu sou réu. A primeira revelação que eu tenho diante da cruz é de condenação e de juízo. Diante do impacto desta condenação e desse juízo, eu compreendo que aquele que estava na cruz está no meu lugar pagando a minha dívida. Eu recebo, eu creio, eu aceito. Aceito o quê? Aceito primeiro a minha condição, para que eu possa aceitar a resposta de Deus para esta condição. Eu me compreendo como pecador, eu me compreendo como condenado, eu me compreendo como réu. Mas também, agora, eu me compreendo como salvo pela graça do Senhor. Eu me compreendo como resgatado pelo Senhor. Ele revela a minha condenação, mas Ele me apresenta gratuitamente a redenção da condição na qual
eu me encontrava. Aleluia! Que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa! Mas, amados, e quem é que me salva? Quem é que me salva? Atos capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, vai nos dizer: e em nenhum outro há salvação. Tendo feito esse apanhado, vamos continuar nossa aula. Em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a declaração que o apóstolo Pedro vai trazer naquele dia. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Diante do Sinédrio, Pedro faz essa declaração. Jesus, em nenhum outro há salvação. É no nome de Jesus. A única fonte de salvação é Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado. E como eu estou dizendo, existem três coisas que nós precisamos trazer muito claro dentro deste parâmetro da salvação. Você nasceu de novo, você teve uma experiência com o Senhor, louvado seja Deus. Primeira coisa que eu tenho que entender é a minha condição. Como eu disse, a mensagem da palavra, a mensagem do evangelho, ela primeiro revela a minha condição, para depois ela me mostrar a minha experiência, para depois eu entender a duração desta experiência. Se eu não tiver uma experiência onde me mostre a minha condição, onde eu estou convicto de que eu sou um pecador condenado, de que eu estou condenado, eu jamais passarei por uma experiência de novo nascimento. Jamais passarei por uma experiência de novo nascimento. Olha o que vai dizer Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta é a nossa condição. Todos pecaram. Todos. Sabe o que significa esta palavra no original grego? Todos. Todos. Todos significa todos. E todos inclui você. Todos inclui aquele pecador que está no fundo do poço, aquele que está matando, roubando, se estuprando, se prostituindo, aquele que não vale nada. Mas nesse todos também inclui aquele chefe de família honrado, homem direito, que é respeitado na comunidade, aquela pessoa boníssima, aquela pessoa que ajuda todo mundo. Este todos é todos. A questão não é comportamental, a questão é de natureza. Lembra do que eu falei? O chamado da salvação, o novo nascimento, é para que nós nos movamos no mundo espiritual. Preciso nascer de novo. Não importa qual seja o meu comportamento aqui embaixo. E às vezes, aquele que vive uma vida degradada, aquele que vive uma vida pervertida, é muito mais fácil, porque ele não tem muitas desculpas, né? Aquele que tem uma vida muito certinha, comportamentalmente certinha, ele se cerca desses argumentos para dizer: eu não preciso. Quem precisa é o drogado, quem precisa é a prostituta, quem precisa é o ladrão, quem precisa... Não! Não é comportamento. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos uma sociedade bem bonitinha, organizadazinha, não. Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário para nos livrar do fogo do inferno. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus não morreu por uma causa social. Jesus não é um mártir. Jesus não morreu por direitos sociais. Jesus não morreu. Não! Todos pecaram. A condição, todos pecaram. E porque todos pecaram, todos são condenados. Você é um pecador condenado. O salário do pecado é a morte. Olha o que é que diz Romanos, capítulo 5, versículo 18. Romanos 5, 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça de Deus sobre todos os homens para justificação e vida. O pecado de Adão trouxe juízo sobre todos os homens. Trouxe condenação sobre todos os homens. Ah, pastor, mas como? Eu não consigo entender isso. O que eu tenho a ver com aquela maçã que Eva comeu? Não era nem maçã, né, gente? O que tem a ver com aquilo, aquele fruto? O que tem a ver? Tudo. Tem a ver tudo. Coloque uma coisa na sua cabeça. Cada semente se reproduz de acordo com a sua espécie. Uma semente de laranja gera laranja. Uma semente de limão gera limão. Uma semente de abacate gera abacate. Quem era Adão? Quem era Adão? Uma semente de uma raça. Quem era Eva? Uma semente de uma raça.
Adão é o pai de toda a raça. O que Satanás vê ali? Uma possibilidade de comprometer toda a raça. Uma vez que Adão, que tem a semente, é o homem, tem a semente, se corrompe, todos aqueles que nascem de Adão são Adãozinhos. Não tem como sair. Quando Satanás corrompe a semente, o homem tem a semente, a mulher apenas incuba a semente do homem é o espermatozoide. Veja que quando Eva come do fruto, nada acontece. Quando Adão come do fruto, seus olhos se abrem e eles percebem que estão nus e fogem da presença do Senhor. O princípio do mal, o princípio da rebelião contaminou a semente. Agora, todos aqueles que nascerem de Adão, nascem corrompidos. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas quando chega no capítulo 5 de Gênesis, depois da queda, no versículo 3, a Bíblia diz que Adão tem um filho à sua imagem, segundo a sua semelhança. Veja que Gênesis 5, 23, Gênesis 5, acho que é 5, 23, não, 5, 15. Deixa eu ver aqui, conferir. 5:3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome dele de Sete. Romanos capítulo 5, versículo 3. Veja que agora este homem já não é o filho de Adão, já não é a imagem e semelhança de um Deus santo puro, é a imagem e semelhança de um Adão caído. E a coisa vai, cada semente se reproduz de acordo com a sua espécie. Ok? Todos. E essa condição de pecado chegou até mim, chegou até você. O ato, a ofensa de Adão, veio juízo, veio condenação sobre todos aqueles que nasceram de Adão. Nasceu nesta terra, já nasceu com o DNA de Adão. Nasceu aqui, já nasceu trazendo a herança maldita, já nasceu devendo, já nasceu em pecado. Davi disse, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Deus precisava trazer um outro homem. Deus precisava colocar um outro homem no cenário. Isso aí já é outra matéria, né? O plano de redenção. Deus precisava introduzir outro... Mas como colocar um homem nesta terra? Se todos aqueles que nasciam nesta terra nasciam em dívida com o pecado, todos aqueles que nasciam nesta terra nasciam de uma semente corrompida, Deus tinha que introduzir uma semente diferente nesta terra. Como? É por isso que em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, Deus diz que ele, por inimizade entre a descendência da serpente e o descendente da mulher, e ele diz, entre a minha semente. O que é que Deus está dizendo? Eu vou plantar uma semente que não vai ser o espermatozoide de um homem corrompido pelo pecado de Adão. Deus, a palavra de Deus é a semente de Deus. Deus, o que é que Deus vai fazer? Deus vai escolher uma mulher para plantar dentro dela uma semente como um espermatozoide e trazer à terra um homem que não traga a herança maldita do pecado de Adão, para que este homem, nascido legalmente na terra, mas sem trazer nenhuma aliança com Satanás, possa enfrentar Satanás cara a cara no território aonde o homem foi derrotado e possa vencer a Satanás para levantar uma outra raça de homens e mulheres nascidos de novo, não nascidos segundo a carne, mas nascido segundo o Espírito, para poder se mover no Espírito. Quem é este outro homem? É Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que quando o anjo anuncia a Maria que ela vai ter um filho, ela deixa claro, eu não conheço varão, eu não conheço homem, nenhum homem tocou em mim. Como é que isso vai acontecer? E ele diz, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, porque o ente que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Não é filho de Adão, é filho de Deus. A palavra de Deus, que é a semente de Deus, cai no ventre virgem de Maria. O Espírito Santo cobre esta semente e um filho é gerado para Deus, mas sem a intervenção de um homem. Porque se Jesus tivesse nascido de um ato sexual entre Maria e José, Jesus nasceria com a mesma dívida que eu e você nascemos e não teria autoridade para enfrentar Satanás e pagar uma dívida. Como que ele vai pagar a dívida se ele já nasceria como devedor? Deus interrompe esse ciclo. Ele nasce na terra, ele nasce como filho do homem, ele nasce como homem em tudo semelhante aos homens, menos no pecado. Para quê? Para enfrentar Satanás e tomar sobre ele. Ele não tem pecado, ele não tem dívida. Ele vai fazer o quê? Tomar sobre ele a dívida do outro, a dívida do homem, para poder pagar. Para que ele pudesse fazer isso, ele precisava estar livre de qualquer dívida.
Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus extraordinário. Que plano espetacular. Pelo ato de pecado de Adão, o pecado veio para todos os homens. A condenação veio sobre todos os homens. Mas aí Jesus entra em cena, sem dever nada a Satanás. Veja que eu não estou falando de comportamento, eu estou falando de natureza. Ele veio para mudar a nossa natureza. Não estou dizendo que Jesus não tinha pecado porque ele não mentia, não roubava, não matava. Não, filho, eu estou falando de natureza. Nele não havia defeito nenhum, porque a semente que o gerou não é a semente de Adão. Nele não havia falha nenhuma, porque a semente que o gerou não é a semente de Adão. A semente que o gerou foi a palavra de Deus, plantada no ventre virgem de Maria. Era um homem como todos os homens, mas não carregava a dívida de Satanás. É por isso que João, quando vê no Jordão, declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não são os pecados, comportamento. Pecados no plural é comportamento. Pecado no singular é natureza. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado natureza da raça humana. Mas para que ele pudesse fazer isso, ele precisava nascer sem esta natureza. Ele tinha que ser 100% homem, mas não carregar dentro dele a natureza caída que todos os homens nesta terra herdaram de Adão. É por isso que o anjo disse a Maria: ele será chamado Filho do Altíssimo. Não filho de Adão. Ele é filho do homem, porque nasceu como homem, mas não é filho de Adão. Porque não tem a natureza de Adão. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando eu entendo isso, eu vou entender o quê? Uau! O preço que ele pagou. Ele toma a minha natureza na cruz do Calvário. Ele assume a minha condição na cruz do Calvário. Nele não havia pecado. Por que eu preciso dessa salvação? Porque eu sou um pecador impotente. Romanos 5,6 diz assim: pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Eu não consigo me salvar a mim mesmo. Eu não consigo produzir salvação. A Bíblia diz pela boca do profeta Isaías que os meus melhores atos de justiça para Deus são como um trapo de imundície. O que é um ato de justiça? Um ato de justiça é qualquer coisa que eu faço para Deus ou para os homens, achando que com aquilo eu vou ser perdoado diante de Deus, eu vou ser justificado diante de Deus. Deus disse que quando eu faço qualquer coisa nesta terra, para Deus ou para os homens, procurando me justificar diante de Deus através deste ato, Deus considera este ato trapo de imundície. A palavra trapo de imundície é pano de menstruação. Era um pano que a mulher usava no seu período menstrual para recolher a sua menstruação. Era algo altamente imundo para Deus. Não é porque você é bonzinho que você vai para o céu. Não é porque você ajudou os pobres que você vai para o céu. Não é porque você ajudou a igreja que você vai para o céu. Não é porque você perdoou alguém que você vai para o céu. Você vai para o céu porque Jesus Cristo te salvou na cruz do Calvário. E se você fizer qualquer uma dessas coisas, procurando com isso ganhar algum ponto com Deus em termos de salvação, não estou dizendo que isso não seja importante, até para galardão, recompensa. Agora, salvação, quem tem o filho tem a vida. Salvação, se você fizer isso, achando que com isso você vai ter salvação, Deus considera o seu ato como trapo de imundície. Ai, fulano foi uma pessoa tão boa, ajudou tanta gente, que Deus o coloque num bom lugar. Querido, sinto muito. Mas se tudo aquilo que ele fez para ajudar as pessoas tinha a motivação de que quando ele morresse, Deus o colocasse em algum bom lugar, ele perdeu tudo o que ele fez. Pastor, então o senhor está dizendo que a gente não deve fazer o bem, ajudar as pessoas? Devemos, como uma manifestação do que Deus fez por nós. Olha o que diz Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por que eu faço boas obras? Porque eu fui criado de novo, eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza, e a natureza que me gerou é a natureza de Deus, e Deus é amor. Como manifestação da minha nova natureza, eu ajudo o necessitado, eu estendo a mão àquele que precisa, eu perdoo, eu socorro, eu dou um prato de comida. Isso tudo é o quê? Resultado da salvação que está operando em mim.
não é para que esta salvação opere. Percebe a diferença? As minhas boas obras são consequência da salvação que entrou em mim pela minha experiência com Jesus Cristo. Mas essas atitudes não me justificam em nada diante de Deus. Não mudam a minha condição diante de Deus. Somos impotentes de salvação. Somos impotentes. Ah, pastor, mas será que eu não posso ser uma pessoa tão boa assim? Não tem. Meu irmão, não. Salvação não vem das obras. Salvação não vem daquilo que você faz. Nenhum homem neste planeta pode produzir alguma coisa que o justifique diante de Deus. É uma questão de natureza. Olha o que diz Romanos capítulo 4, versículo 5. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Eu não fiz nada para ser salvo. Eu creio naquele que me justifica. Logo, a minha fé é contada por justiça. Pela fé eu trago a justiça de Deus sobre a minha vida. Mas o que é que eu fiz? Eu trabalhei para isto? Eu produzi alguma coisa? Eu tive alguma participação nesta salvação em termos de produzir algo? Não. Não. É pela fé, pastor. Pela fé. Pela graça, pela fé. Não vem das obras, como eu já falei. Tito, capítulo 3, versículo 5. Carta de Tito, capítulo 3, versículo 5. Não vem em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Não vem em virtude de obras de justiça. Não vem em virtude de obras de justiça. Absolutamente nada do que eu tenha feito. Absolutamente nada do que eu tenha feito. É misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que nos salvou. Pela graça, não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Foi Ele que te regenerou. Foi Ele que te salvou. Foi Ele que te perdoou. Por isso a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração. Aleluia! E nem vem de obras de lei. Ah, eu guardo o sábado, eu não mato, eu não roubo. Gálatas capítulo 2, versículo 17. Eu gosto desse trecho. Eu gosto da carta aos Gálatas porque aqui é justamente onde Paulo mais fala sobre justificação. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Olha o que é que vai dizer o texto. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem, olha aqui, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. O que é ser justificado? Ser justificado é ser tornado justo, como se nunca tivesse pecado antes. Ele está dizendo aqui que o homem não é justificado pelas obras da lei. A igreja da Galácia teve um sério problema. Depois que o evangelho da graça chegou até eles, um grupo de judaizantes foram para a Galácia e começaram a querer colocar na cabeça do povo de que não bastava aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Era preciso guardar a lei de Moisés. E Paulo fica bravo. Tem algum problema em se circuncidar? Depende. Tem algum problema em não comer carne de porco? Tem algum problema em guardar dias e festas? Depende. Se você faz essas coisas apenas como uma tradição, como um ensino, como nenhum problema. Se você faz estas coisas como um mecanismo de se justificar diante de Deus, jamais você vai conseguir se justificar. A circuncisão jamais nos justifica diante do Senhor. Guardar sábado ou domingo, celebrar tal festa, comer tal comida, jamais nos justificará diante do Senhor. Jamais. Jamais. É isso que ele está dizendo. Nenhum homem é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também
temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Pelas obras da lei ninguém será justificado. Pastor, nem os judeus, eles podem seguir a risca, a leizinha de Moisés, a risca. Nenhum será justificado pelas obras da lei. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Somente pela fé. Somente pela fé. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza do que eu não vejo. Há uma certeza que nasce dentro do meu coração, eu não vi nada. Eu tenho uma certeza dentro de mim. E essa certeza baseada em quê? Num fundamento firme. Qual é o fundamento firme? Deus e a sua palavra. O fundamento da fé é a palavra de Deus. É por isso que eu comecei hoje dizendo que Deus e a sua palavra não se separam. Qual é o fundamento da minha fé? A palavra de Deus. Eu creio em Deus. Que Deus? O Deus que a palavra me revela. É por isso que ninguém pode me dizer que ama mais a Deus do que ama a Bíblia, que conhece a Deus sem conhecer a Bíblia. O Deus que eu creio é o Deus que a Bíblia me revela. Quanto mais eu conheço a Bíblia, mais eu conheço a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus e a sua palavra, mais fundamentada está a minha fé. Quanto mais fundamentada está a minha fé, mais certeza eu tenho daquilo que a Bíblia diz e daquilo que a fé fundamentada me revela no meu coração. Eu preciso alimentar a minha fé. Como? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus que me revela a Deus, mais eu conheço a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu creio em Deus. Quanto mais eu creio em Deus, mais seguro eu estou. Eu fico assim tentando entender quando eu vejo alguém dizer que crê em Deus, mas não crê na Bíblia. Que Deus que você crê? Aonde você o conheceu? Quem te apresentou? Em que esquina? Percebe que não tem sentido? Onde é que eu conhecia Deus? Que Deus eu conheço? Deus é uma pessoa. Onde é que ele se revela a mim? Qual é o principal meio de revelação de Deus? Aonde é que eu vou conhecer a Deus? Em sensações? Em arrepios, em emoções? Claro que não. Onde é que eu conheço a Deus? Na sua palavra. O meu povo perece porque falta conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Não é saber que a verdade existe. A Bíblia é a palavra de Deus. Você conhece? Não, mas eu sei que ela é a verdade. Esta verdade, aberta no Salmo 90, na sala da sua casa, não produz em você absolutamente nada. A verdade, por si só, não produz nada. Ter direitos a algo não altera a sua condição. O que altera a sua condição é quando você toma conhecimento do direito que você tem e o reivindica na sua vida. Aí aquilo que era apenas um direito passa a ser uma experiência. De que adianta alguém ter morrido muito rico e deixado 1 milhão de libras numa conta bancária para você, se você nunca tomou conhecimento de que aquele dinheiro existe? Ou se você até soube que alguém deixou, mas você nunca foi no banco buscar. O que é que aquilo mudou na tua vida? Nada. O que é que vai mudar na tua vida no dia que você tomar conhecimento que alguém deixou essa fortuna para você? E tomar uma atitude de ir ao banco e pegar este dinheiro e trazer para a sua vida cotidiana, para que aquilo que era apenas um direito se torne agora uma experiência. A palavra de Deus é a maior fortuna que Deus nos enviou, porque ela revela quem? Deus. A Bíblia não é um livro místico. A Bíblia por si só, não tem poder de nada. É apenas papel e tinta. Quando é que a palavra de Deus se torna poderosa? Quando ela deixa de ser papel e tinta e se torna uma revelação no meu espírito. E eu compreendo a verdade que ela me mostra, e esta verdade agora conhecida por mim começa a mudar o meu comportamento e eu começo a viver aquilo que já era meu por um direito e começou a ser meu agora por uma experiência. Somos justificados pela fé em Deus, o Deus da palavra. O Deus da palavra. Pastor, ser batizado ou ser membro de uma igreja cristã pode me salvar?
Claro que não. Claro que não. Esse é outro conceito errado que nos foi passado. Ah, eu sou cristão, eu fui batizado quando eu era pequenininho na fé dos meus pais. Ô, querido, se água tirasse pecado das pessoas, eu não pregava o evangelho. Eu não estava aqui todos os dias ministrando para você. Eu pegava uma mangueira e saía dando banho no povo. Ah, mas eu fui batizado na fé dos meus pais. Ô filho, se a fé de pai e mãe pudesse salvar os filhos, nenhum filho ia para o inferno. Ninguém ia para o inferno. A fé não oferece boleia, como dizem os portugueses. A fé não oferece carona. Deus não tem neto. Deus só tem filho. E o batismo? O batismo é uma manifestação externa de uma experiência interna. Se você foi batizado sem ter tido uma experiência de novo nascimento, você nada mais é do que um pecador que desceu enxuto e subiu molhado. Você tomou um banho. Batismo não salva ninguém. Atos 4:12, nós começamos hoje dizendo isso. Pois nem nenhum outro a salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É por uma experiência com Jesus Cristo de Nazaré. É uma experiência pessoal. É você e ele cara a cara. E o batismo? O batismo vai manifestar num ato externo aquilo que aconteceu dentro de você. Se não, não adianta nada. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, diz assim, que também agora como uma verdadeira figura, o batismo vos salva. O que não é o despojamento da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. O batismo não é o despojamento da imundície da carne. O batismo é uma figura. O batismo é uma indagação, é um ato externo de uma experiência interna, é uma dramatização. Eu me visto com uma mortalha, eu desço as águas como se ao me vestir com aquela roupa de batismo, eu estou dizendo o quê? Eu morri, defunto, morri. Onde é que isso aconteceu? Dentro de mim. Isso aconteceu no meu espírito, isso aconteceu no meu homem interior. Agora eu vou testemunhar isso publicamente por uma dramatização. Que é o batismo, a dramatização. Eu morri, morto a gente enterra. Como é para nascer de novo? Olha como Deus é inteligente até nisso, né? Eu morri, me visto como um defunto. Ao invés de eu sepultar você na areia, que senão você ia morrer de fato e de verdade, eu vou sepultar você num lugar que tem a possibilidade de eu trazer de volta, porque é para dramatizar o que aconteceu. Dentro de você, você creu em Jesus Cristo. Ao crer em Jesus Cristo, antes de crer em Jesus Cristo como teu Salvador, você se enxergou como pecador. O salário do pecado é a morte. Eu morri com Cristo. Eu morri, Senhor, a minha condenação. Eu estou sentenciado à morte. Eu morri. Mas quando entra no meu coração essa consciência de que eu sou um pecador condenado à morte, a revelação de que Jesus Cristo morreu a minha morte vem sobre mim. Logo, o poder de vida opera dentro de mim e essa sentença de morte que estava escrita nas tábuas do meu coração, ela é revogada pelo sacrifício de Jesus Cristo e aquele espírito morto que estava dentro de mim é envolvido pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus e ressuscita um novo homem, um filho para Deus. Isso acontece aonde? Dentro do meu espírito. Dentro do meu espírito. É mesmo, né, Vera? Eu batizei a Vera, ela grávida dos gêmeos. Dentro do meu espírito, eu nasci de novo, eu ressuscitei para ver em novidade de vida. Quem viu isso? Quem testemunhou isso? Somente eu sei o que aconteceu dentro de mim e Deus, mais ninguém. Nem o diabo, nem demônios, nem os homens, ninguém. Mas Deus quer que isso seja proclamado de todos. O que é que ele vai fazer? Ele estabeleceu uma dramatização. Eu me visto como um defunto, eu morri, estou sentenciado à morte. Eu vou ser sepultado nas águas. Morri com Cristo, sepultado com Cristo. E eu sou tirado destas águas para viver em novidade de vida. O batismo está testemunhando exteriormente aquilo que aconteceu no meu interior. Pastor, e se eu fui batizado e não aconteceu nada disso dentro de mim? Você não foi batizado, você tomou um banho. O ato externo só tem valor se ele for a boa consciência do ato interno. Se não houver uma consciência
de que aquilo aconteceu dentro de você, aquilo não valeu de nada. A salvação vem pelas ordenanças? Vamos lá. A salvação vem pelas ordenanças? Dar o dízimo, ser ofertante, não. Não. Efésios 2,15, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. Queridos, não. Olha, eu vou ler de novo. Efésios 2,15, a lei dos mandamentos que consistia. Versículo 14 diz assim, pois ele é a nossa paz. Ele, Jesus é a nossa paz. O qual de ambos os povos fez um. E destruiu a parede de separação e barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos. Desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Ele destruiu tudo. Ele acabou com tudo. Eu não sou salvo por dar dízimo, eu não sou salvo por dar oferta, eu não sou salvo por atos de justiça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Entenderam esta parte? Pois bem, na próxima semana nós continuamos falando sobre salvação e continuamos do ponto, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E a minha oração a Deus é que se você ainda não passou por esta experiência de novo nascimento, se o seu nível de experiência com Deus até hoje tem sido no campo apenas da informação ou da religião, que o Espírito Santo de Deus e a Palavra de Deus produza dentro de você uma experiência onde você se enxergue como um pecador condenado e olhe para Jesus Cristo como a solução de Deus para esta condenação. Porque lembre-se sempre de uma coisa, a mensagem do Evangelho, ela não aponta o teu pecado, não. A mensagem do Evangelho revela a tua condição e ato contínuo revela a solução para este problema. O mesmo Evangelho que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele também diz que é pela graça e pela obra de Jesus Cristo que nós somos salvos. O mesmo Evangelho que diz que pelo ato de rebelião de Adão, o pecado entrou sobre todos os homens, é o Evangelho que diz que pelo ato de justiça todos foram salvos. Percebe? Não existe mensagem de Evangelho que não venha acompanhada dessas duas coisas. O Evangelho que mostra a minha condição é o mesmo que revela como ela pode ser mudada. Não existe apenas uma mudança de condição sem que eu tenha consciência da qual condição eu me encontrava. E não existe também apenas um legalismo religioso que me condena, que me aponta o dedo, que me apresenta as minhas falhas, mas não mostra a solução. O Evangelho revela a doença, o Evangelho traz a cura. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos meus alunos, eu oro para que a Tua palavra crie raízes profundas no coração de cada um e que viva na dimensão do Evangelho. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, tenha uma noite de sono restaurador. E não se esqueça, amanhã às 7 horas, horário de Londres, 3 horas da tarde, horário do Brasil, nós temos um tremendo culto e mais porção da palavra, da presença e de muita adoração. Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Shabbat shalom.